Olá, meus queridos e amados irmãos, estamos de volta. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam na paz do nosso Senhor e a salvação, da verdade divina, da palavra do nosso Deus, Criador, soberano, todo-poderoso, Yahua. Eu sou o que sou. A Ele seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Assim seja. Vamos dar sequência em nossa série, Preparando o Caminho. Para quem não sabe, estamos estudando minuciosamente o livro do apóstolo Lucas. E neste exato momento, estamos no capítulo 7. Então corre lá, pega a sua Bíblia para a gente ler, meditar, examinar juntos. Vamos dar sequência a partir do versículo 18 hoje. Tá bom? Preparados? Posso começar? Então lá vai. Então, os discípulos de João, ou seja, os seguidores de João, que ouviam a instrução de João, que no hebraico antigo o nome é Yushanã, e significa agraciado por Deus, lhe relataram todos esses acontecimentos. Quais acontecimentos? Os milagres do Senhor Yahushua, que nos vídeos anteriores gravamos aqui. E Yushanã, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para lhe perguntar. Enviou dois discípulos ao Senhor para lhe perguntar: És tu aquele que estava para chegar? No caso aqui a gente tem que entender, né? Quem está escrevendo esse livro? Lucas, ele está escrevendo depois de ouvir os relatos. Como diz no capítulo 1, ele explica, né? Que ele ouviu e tal. E ele começa a escrever também. E então Lucas escreve: enviou-os ao Senhor. Porque é Lucas que está escrevendo aqui. Então já tem todo o temor, respeito, né? E já sabendo que trata-se do Messias. Por isso que, voltando no versículo 19, enviou-os ao Senhor. Por que eu estou explicando isso? Porque João enviou dois discípulos a este homem que estava fazendo todos esses acontecimentos, né? Então eles vão saber que é o Senhor agora. Pois bem, aí João fala para esses dois discípulos, quando chegarem no Senhor, perguntar: És tu aquele que estava para chegar, ou havemos de esperar outro? Pois bem, aqui eu gostaria de pedir permissão a vocês para recapitularmos, relembrarmos um pouco do entendimento fidedigno da história que nós temos recebido. Nós temos entendido que a colonização foi o evento que mudou o rumo da humanidade, né? E no livro da lei, né? Na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco, vai nos dar um grande sinal do povo verdadeiro de Deus, do povo de Yah. Ele vai falar, no capítulo 28 do livro de Deuteronômio, vai falar das bênçãos e das maldições. E a gente sabe, né, de acordo com os testemunhos, com a história, que o povo de Yah não obedeceu à lei do Senhor. Se contaminaram com os povos pagãos, no caso idólatras, né, que não temiam, não criam no Criador dos céus e da terra, no único e soberano Deus. Pois bem, e fizeram muitas coisas contrárias à lei do Senhor. Então, sofreram as maldições que está descrita no livro da lei, no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Levítico 26 também relata algumas coisas. Então, assim, primeiro ponto, né? A gente já em algumas
algumas lives a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso, que maldição, né? É quando você sabe o que é certo, o que é errado, o que fazer e o que não fazer, porque se você fazer o que não tem que fazer, o que é errado, você vai quebrar a cara, você vai se machucar. Então, foi isso. Por eles desobedecerem a lei, começaram a fazer as coisas que não deviam fazer, né? As coisas erradas. Fora das instruções do seu Criador, do nosso Deus. Se é o nosso Criador, né? Porque ele sabe como é que funciona a sua criação, né? Sua obra. Ele criou o manual, né? Que é a lei, é a sua palavra. Pois bem, e o povo não obedeceu. E por causa disso, com o tempo, né? O povo sempre desobedecendo o Senhor com a sua extraordinária misericórdia, enviando grandes profetas, juízes, reis, enfim, e o povo desobedecendo. E muitos desses profetas que o nosso Deus levantou, comentava sobre a promessa de Deus, de um governo justo, verdadeiro. Pois bem, então os profetas sempre estavam falando da vinda de um Messias, ou seja, de um Salvador, de um homem íntegro, justo, que governaria o povo fiel a Deus, fiel às leis divinas da vida. Pois bem, então o povo de Acharral, das tribos, os hebreus, como conhecidos, né, os hebreus israelitas, Abarite e Acharral, hebraico antigo, um povo original, um povo nômade, né? Como a gente explicou um pouco no vídeo anterior. Então, perceba que na época de Yuxanã, o Batista, ele estava, como a palavra diz, né? Ele estava preparando o caminho. Então, ele é conhecido como o último profeta, né? No quesito eclesiástico, bíblico. Ok? Em referência à antiga aliança, ao Velho Testamento. Pois bem, então os discípulos, ele fala para os discípulos perguntar: és tu aquele que está para chegar ou havemos de esperar outro? Versículo 20. Assim que os discípulos de João, os seguidores de João, aqueles que ouviram as instruções de João e o Xanã, se aproximaram de Arusha, se aproximaram da palavra de Deus, se aproximaram da salvação, do príncipe da paz, aleluia, e Arusha, lhe explicaram. E o Xanã, João Batista, aquele que emerge, né, mandou-nos para vos indagar: és tu aquele que estava para chegar, ou havemos de esperar outro? E naquela mesma hora, Yahushua, a palavra de Deus, a verdade divina, curou muitos de doenças e todos os tipos de sofrimento, bem como de espíritos, ou seja, uma consciência, pensamentos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. No literal, e nós sabemos em espírito, que trata-se também de uma metáfora, referindo-se a enxergar, a nós enxergarmos a verdade, a história verdadeira, deixarmos de ser iludidos, enganados por tiranos, pelo sistema mundial em trevas. Note aqui no versículo 21, né? Que vai dizer, e naquela mesma hora, Yahushua. Yahushua é o quê? A salvação, a verdade, a palavra de Deus, o verbo encarnado. Olha o que vai dizer. Curou muitos de doenças e todos os tipos de sofrimento.
Quando eu meditei neste versículo 21 de Lucas 7, eu fiquei pensando, né? E eu vivo isso, né? Eu vivo, e todos os meus irmãos da fé vivemos. De fato, a gente fala com a boca cheia e cheio de convicção, fé. A palavra, ela nos cura de todo tipo de doença, de todo tipo de sofrimento. Ela abre nossos olhos, a gente passa a enxergar tudo, deixa de ser enganado, a gente recupera a nossa saúde, a gente passa a entender as coisas, os acontecimentos. Então, passa a refletir diante dos sofrimentos e entender que tudo tem um propósito, que a gente... Até lembrei aqui de alguns ditados que diz assim, a gente é que nem massa de pão. É um ditado meio esquisito, mas vai encaixar bem aqui, que diz assim, quanto mais bate na massa, mais a massa cresce, né? Então, tem outro que é do meio baromba, que diz assim, sem dor, sem ganho. Na musculação, por exemplo, quanto mais dor você sente quando está malhando, mais seu músculo cresce. Então pode observar, tudo é assim. Então com a palavra, a gente não reclama mais, a gente não murmura, porque a gente sabe que esses sofrimentos estão nos fazendo evoluir. Estamos evoluindo a cada sofrimento. Estamos evoluindo, estamos crescendo, como os exemplos que eu acabei de dar. Então, porque a gente vai aprendendo. De tanto meditar na palavra e andar em comunhão, uma vez eu disse, e sempre que eu tenho oportunidade eu falo, que... deixa eu ver se eu lembro aqui. Que a gente nunca perde. A gente nunca perde, mas a gente sempre aprende. Então, tudo depende da perspectiva, de como você vai enxergar, de sua visão. Inclusive, a palavra diz, né? Se seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Se seus olhos forem trevas, todo o seu corpo será trevas, né? Então, quando nós estamos verdadeiramente, porque o que mais tem é hipocrisia neste mundo, né? As pessoas vivem de aparência. As pessoas não querem renunciar ao seu ego, sua vaidade, seu orgulho. E por isso mesmo, muitos às vezes não, muitos vivem desta forma, de aparência, dizendo que creem em Deus, que louvam a Deus, mas basta estarem passando por alguma dificuldade, algum sofrimento, que negam os ensinamentos do Senhor. É como se estivesse andando com o pai de mão dadas, e quando chega o problema, larga a mão do pai, fala, o senhor não gosta de mim, o senhor não acredita em mim, o senhor... Aí começa a murmurar e reclamar que nem, né? Só que de uma maneira rebelde, não daquela maneira pura, né? De uma maneira rebelde mesmo, ao ponto de negar mesmo, como eu estou falando, de se afastar da palavra, né? Ou seja, ao invés de, peraí, meu pai jamais vai querer o meu mal. Meu pai jamais vai querer que eu quebre a cara, que eu me machuque. Se isso está acontecendo, é porque tem um propósito. O que é que eu estou fazendo que não está do agrado do Senhor? O que é que eu estou fazendo que está errado? Eu preciso, entendeu?
E não é uma coisa superficial. Isso é o temor pela vida, pelo Criador de toda essa obra magnífica que é a existência. É parar e ser maduros, adultos nesse momento. Né? Nesse momento a gente tem que ser maduro. A palavra diz, eu até postei na nosso ministério lá no Telegram, na página do Povo de Ar. É um áudio incrível, muito bonito. E me lembrei daquela passagem que diz, se a gente não for como uma criança, a gente não vai herdar o reino dos céus, o paraíso. Mas em que sentido essa passagem está falando? No sentido de a gente ter a humildade, sabe? Ter um coração limpo, de acreditar na vida, no que Deus fala conosco, nas promessas dele, nos milagres dele, entendeu? Aí tem outra passagem que Paulo vai dizer, agora não sois mais como crianças. Agora que fala assim, agora não está bebendo mais leite, mas alimentos sólidos. Tem algumas passagens que falam isso, né? Serem adultos, maduros. Então, maduros para viver esses milagres, essa promessa, o poder e a sabedoria do Espírito Santo de Deus, ou seja, da consciência divina. Que quando nós somos crianças, a gente acreditamos, beleza. Então tem que ser maduro para viver isso, colocar em prática, entendeu? Entender que é coisa séria. Pois bem, então, quando vê um sofrimento, a gente tem que resgatar tudo isso, todo esse conhecimento. Que o Pai não vai nos abandonar, que é necessário. Quantas histórias a gente... A gente tem uma enciclopédia aqui com vários livros, vários testemunhos dos nossos ancestrais, antepassados, do povo que teme a Deus, do povo original, do povo que creu verdadeiramente no Senhor. E a gente vê que todos eles tiveram que passar por esses sofrimentos para eles evoluírem espiritualmente, conscientemente, entendeu, amados irmãos? Estamos, nós, o crente, o verdadeiro adorador, nós precisamos estar, postei isso também ontem na página, nós precisamos estar em uma evolução constante. Vamos dizer, de um progresso contínuo espiritual. Todo dia é um novo dia, é uma nova oportunidade de evoluirmos, de aprendermos, de amadurecermos, de crescermos, de buscarmos o Senhor, de buscarmos a sabedoria divina, entendeu? De nos aprimorarmos, de corrigirmos nossos erros, né? Enfim, então, por que eu me estendi aqui, né? Porque esse versículo 21 é tão bonito, né? Aqui quando vai dizer, e naquela mesma hora Yahushua, a palavra curou muitos de doenças e todos os tipos de sofrimento. Então a palavra, ela faz isso. Ela faz isso com a nossa vida. Ela nos cura de toda doença. Nos purifica. Nos livra de todo sofrimento, enfim. Né? Como vai dizer aqui também, bem como de espíritos malignos, né? Nos cura de todos os espíritos de pensamentos malignos e tal. Quando você tem o entendimento da palavra, nós somos tentados. Esses pensamentos, essa consciência maligna, né? Deste mundo de pecado, sempre nos tentando. Mas quando nós buscamos a palavra, que a palavra vai nos instruindo, entendeu? A gente vai alimentando nossa memória, nosso subconsciente com a palavra de verdade, de coragem, de força, de vida. A gente passa a lidar, né? E esses espíritos malignos, essa consciência maligna não tem poder sobre nós. E vai falar por fim aqui no versículo 21 a visão, né? Então, no literal e no, como é que fala, subjetivo também. Ou seja, no literal que eu me refiro
que a gente já teve a oportunidade de fazer alguns vídeos sobre o poder da palavra, da afirmação, do som, que quando você crê de verdade, que você sente 100% e declara, e você afirma para o grande eu sou, a Yahweh, né? E você crê na salvação, na palavra, né, de salvação, pois bem, que você recebe o milagre, no literal mesmo. Agora isso é uma coisa muito particular, muito, sabe, da fé de cada um. E no subjetivo, que é isso que eu estou falando, que é você, a gente passa a enxergar, quando nós estamos todo dia buscando a palavra, orando, pedindo a Ele entendimento, que a palavra é a história, a nossa história fidedigna, né, da humanidade, em todas as esferas, literal e subjetiva. Pois bem, você passa a entender tudo como funcionam as coisas, o porquê de tudo. Então você passa a enxergar, né? Você dificilmente, porque como eu falei, a gente está em um processo de evolução. Então não quer dizer que não vá acontecer, pode acontecer. Como eu disse, a gente está em um processo, em um progresso contínuo, uma evolução constante espiritual. Ok, irmãos? Vamos para o versículo 22. E, depois disto, declarou aos mensageiros. Olha que interessante, né? Essa passagem 22 vai chamar os discípulos de mensageiros, que é o que a gente fala sempre, né? Que nós somos sacerdotes, líderes. Ou seja, porque se nós transmitimos a mensagem do Senhor, é porque nós estamos tendo influência sobre vidas. E isso faz de nós líderes. E sacerdote é líder. Né? Foi como o Senhor levantou a tribo de Levi para liderar as outras 11 tribos, ou seja, para transmitir a lei do Senhor, a palavra dele sobre o povo dele, para que o povo andasse, né, fossem instruídos. E tanto é que quando você busca a definição e o significado do nome de Moisés, Machá, a gente vê lá, grande líder, porque Moisés estava à frente, né, foi o homem responsável, levantado pelo Senhor, para libertar o povo da escravidão do Antigo Egito, Matsarim. Pois bem, e aí o significado é esse, grande líder. Então todos os sacerdotes eram líderes, né? Porque instruía o povo, influenciava o povo a fazer a vontade de Deus. E assim é uma corrente, né? Aquele que aprende passa a ensinar e vira líder também. Tal. Então hoje nós estamos na graça. Somos todos pela graça do Senhor, porque ninguém obedeceu à lei de Deus, porque na antiga aliança os responsáveis e que tinham autoridade para instruir a palavra, a lei do Senhor, fora os profetas, eram os levitas. Na verdade, os profetas foram depois, porque os levitas, por causa da desobediência do povo, as tribos foram se separando, então o Senhor começou a levantar profeta em tribos diferentes, né? É só a gente ler aqui, a gente vai ver cada profeta aqui da antiga aliança é de uma tribo, porque se espalhou, né? Porque por causa da desobediência. Mas até então era só os sacerdotes que tinham influência sobre o povo. Aí depois o Senhor foi levantando os profetas. Aí os profetas eram pessoas comuns. Só que devido à sabedoria do Espírito, né? De uma consciência justa, uma pessoa de coração temente ao Senhor vai recebendo a sabedoria divina e pelo seu comportamento, as suas atitudes, o exemplo, a palavra, a força, isso vai fazendo dessas pessoas líderes. Pois bem, e aí ele levanta alguns profetas e tal, mas o povo continua desobedecendo. E aí vem o Senhor, a própria palavra em carne. E aí passa essa autoridade a todos os que creem nele, né? A palavra, que creem na palavra. Que agora está entre nós, veio encarnado e mostrou que é possível obedecermos a Deus. Sim, ele veio nos mostrar. Tal. Porém, o Pai é onisciente, né? Conhece todos nós. E ele sabe, se dependesse da nossa própria vontade, que não seríamos salvos, né? Por causa do pecado.
enfim, das coisas que ouvimos e vemos e aprendemos, tudo contrário, ou usurpado, misturado, nunca da forma íntegra, limpa na palavra, né? Então, hoje nós somos salvos pela graça. Então, por crermos nele e sermos batizados, ou seja, mergulharmos, buscando a ele, né? Nós somos salvos. Que ele vai nos dando essa sabedoria, como eu citei agora dos profetas. Então, nosso comportamento, a nossa conduta, nossas atitudes, né? Passam a influenciar outras pessoas. Não por mérito nosso, mas por estarmos seguindo a palavra de Deus fielmente, de maneira íntegra, né? E o verdadeiro adorador, aqueles que fazem parte do sacerdócio santo, né? Santo separado por Deus, ou seja, uma liderança para Deus, por Deus, dada por Deus. Né? Um sacerdócio real, isso está em 2 Pedro, capítulo 1 ou 2, ou é 1 Pedro, capítulo 2. Sacerdócio real é de reinado, né? Reino de Deus, o reino dos céus, liderança. Pois bem, então, não é por nosso mérito, é por graça. A gente recebe porque a gente está aqui nos caminhos do Senhor. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente passa a influenciar, por causa do nosso exemplo, devido à nossa fidelidade e obediência à palavra do Senhor. Hoje a gente está vendo aí, estamos vivendo aí agora os últimos tempos, e como diz o profeta Daniel, que o conhecimento se multiplicaria. Assim nós cremos hoje, segundo as revelações, que é através da internet que esse conhecimento se multiplicou. Então a gente está vendo aí muita gente sendo desmascarada, né? Falsos líderes, muitos falsos líderes em todo o sistema religioso, político. Pois bem, porque eles não... A pessoa, quando ela é o hipócrita, o mentiroso, ele não consegue sustentar por muito tempo aquilo que ele não é. Entende? E quem sustenta. É a questão do sofrimento que eu falei, né? Não larga da mão do pai, entendeu? Vai sempre pensar, não, tem algum propósito nisso aqui que eu tô passando. Alguma coisa, algum outro passo que eu preciso dar. Nunca vai largar da mão do pai. Então ele vai sofrer, ele vai suportar o sofrimento que ele sabe que é pro crescimento dele ali, dela. Diferente daqueles que não dos falsos. Entende? Eles não querem passar por sofrimento, por dor, eles querem dar um jeito. E aí recorrem a suborno, a corrupção, a violência, a mentira, entende? Forte, né, irmãos? Aleluia. Pois bem, então, e depois disto declarou aos mensageiros, nós, discípulos, só que neste caso, referentes aos discípulos de João e o Xanã, o agraciado por Deus, que estava abrindo o caminho para o Senhor, para a palavra, para as pessoas buscarem a palavra. Então vai pegando e vai associando a palavra à nossa realidade, à nossa vivência. É o que eu sempre digo, a palavra é viva. Então no versículo 22 vai dizer, ide e relatai o Senhor falando para os discípulos de João, seguidores de Uxanã. Ide e relatai a Uxanã, ao agraciado de Deus, tudo o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, lembrem, no literal e no subjetivo. Ou seja, no literal, os cegos veem. Eu falei o quê? Que depende da fé. Tanto é que o Senhor, toda vez que ele curava alguém, ele falava o quê? Vai, a tua fé te salvou. Entendeu? E a gente já trouxe vídeos e lives trazendo, né? Até, eu me sinto até assim, tenho todo cuidado para falar isso, mas nós temos o temor e a gente fala com todo o respeito. Mas a gente trouxe um pouco, né,
desse poder, dessa fé na ciência, né? Apresentado pela ciência através de alguns textos, alguns trechos de alguns livros, de alguns outros especialistas, né? E a gente traz um pouco, a gente trouxe um pouco em alguns vídeos já dessa ciência, né? Então, não é a fantasia. Até porque quem pensa assim são os ateus, né? São os incrédulos, as pessoas que não temem a vida, que não respeitam a vida, a natureza, a nossa natureza, né? Então, a gente viu aqui, comprovou o poder da fé e nós vivemos isso, né? Para a honra, glória e louvor do nome do Altíssimo e alma. Aleluia. Então é literal e, ou seja, na prática mesmo, né? Cego, de não enxergar e passar a enxergar. E também no subjetivo que eu falo é não estar entendendo as coisas, os acontecimentos, a história, e por estar nos caminhos do Senhor, na palavra, por estar em comunhão com a palavra, perseverando na palavra, passa a enxergar, entendeu? A verdade. Então, os cegos veem, os aleijados andam, as pessoas que estão no literal, no subjetivo. Lembre-se sempre disso. Então, aleijado, pessoa que é aleijado mesmo, tem algum problema, passa a andar. E também no subjetivo, ou seja, no espiritual, né? Uma pessoa que está sem coragem, sem força, não está tomando nenhuma providência, nenhuma atitude diante dos obstáculos da vida, dos problemas e tal. E com o Senhor, com a palavra, passam a andar, passam a se movimentar, a tomar uma atitude, a tomar uma providência. Os leprosos são purificados, né? Leproso, no caso, uma doença, né? Que a gente já falou em um vídeo, não me lembro o nome científico dela agora. Então, no literal e no subjetivo, a pessoa que se sujou com os prazeres deste mundo, né, da carne, que é contrário à vida, que contaminou o seu corpo, tabernáculo do Senhor, com imoralidades, prostituição, mentira, enfim, purificados. Os surdos ouvem, aquela pessoa que é orgulhosa, né, egocêntrica, vaidosa, deixa tudo isso de lado e passa a ouvir, né? E também no literal, no caso, a pessoa que não ouve passa a ouvir. Os mortos são ressuscitados. Então, a pessoa que achava que estava tudo perdido, que uma pessoa, por exemplo, depressiva, muito angustiada, que quer tirar cabo da sua vida, né? Que quer sumir, desaparecer, que não aguenta mais, que não tem prazer na vida. Quando começa a buscar a Deus de verdade, do fundo do coração, a ler a Bíblia com todo temor, a orar, a pedir ajuda do Senhor, e aí vai recebendo a luz, né, da vida, o Espírito Santo faz morada naquela casa que ele vai aprendendo, né, com as instruções do Senhor, começa a deixar aquilo que não faz bem a ele, a ela. Então o Espírito Santo, ele é batizado pelo Espírito Santo, uma consciência justa, e aí ele passa a ter sabedoria e ressuscita, né? Eu amo a vida, eu quero a vida e tal, e enfim, é isso, é o que acontece. E no caso também dos mortos são ressuscitados, como a gente viu no trecho anterior, acho que foi no vídeo anterior que a gente gravou também. Ok. E o evangelho é pregado aos pobres. Ou seja, os ensinamentos do Senhor é pregado aos oprimidos. Aos oprimidos. Aos pobres, ou seja, aqui é uma referência àquelas pessoas que são esquecidas, que são deixadas de lado por este sistema desigual, preconceituoso, violento, maldoso, né? Desigual, no caso, desigualdade, vaidoso. Então, os ensinamentos do Senhor, a sabedoria divina é pregada aos pobres, aos oprimidos. Por quê? Aí a gente tem que começar a entender por que a palavra fala muito sobre isso, né? Bem-aventurados os pobres. O Senhor está dizendo aqui, pregado aos pobres, porque não agrada a Deus, ao nosso Criador soberano, vivermos separados, divididos, seja por qual ideologia ou religião, porque
como diz em Tiago, capítulo 1, versículo 27, a religião, aquilo que Deus quer que a gente faça todos os dias, né? Lembra a palavra religiosamente? O que vai nos religar a Ele, que é o significado da palavra religião, nos religar a Ele, é que a gente faça o quê? Que a gente ajude os órfãos e as viúvas em suas necessidades, ou seja, os que precisam de ajuda, os oprimidos, os que são esquecidos, abandonados, né? Necessitados, e não se misturar com as filosofias mundanas, que é o que nos divide, o que oprime, o que nos segrega, né? Filosofias mundanas, não, esse é o mais forte, esse é o mais bonito, esse é mais inteligente, sempre nos dividindo, e a palavra diz que nós temos dons diferentes, que todos são especiais para Deus, e que tudo tem um propósito. Olha como tudo muda. Então, quando a gente pensa assim, a gente entende que todos nós somos especiais, temos os nossos valores e que todos nós somos importantes para compor o organismo deste planeta, né? Tanto é que a palavra nos chama de corpo, que nós somos o corpo. Então, todos, sem exceção, são importantes para o desenvolvimento e para o ecossistema. Todos, sem exceção. Entendeu? Tudo tem um propósito, nada é por acaso, todos somos importantes. Então, quando o Senhor fala que, avisa lá também, aí no finalzinho ele fala, é pregado, usa o evangelho, que no caso, as boas novas da salvação, os ensinamentos do Senhor é pregado aos pobres, é por causa disso. Porque a palavra diz que ele não ouve, eu não me lembro agora os três, são várias passagens que vai falar, né? Ele não ouve as orações dos soberbos, dos ímpios, dos perversos, né? Dos hipócritas e tal. Então, assim, por que aos pobres? Porque o certo era todo mundo estar vivendo, todos terem os mesmos direitos, todos poderem usufruir da vida. Porque ele criou a humanidade. A palavra vai dizer que nós somos a criação amada. A palavra vai nos chamar também de filho, né? Nós recebemos esse título, né? Graças à misericórdia dele, o sacrifício dele. Fomos adotados. Então, qual o pai que não quer ver os filhos? E criação também, né? Um filho, né? Quando você cria algo, quando você tem alguma obra. Pois bem, então qual o pai que não quer ver os filhos unidos? Se dando bem, um cuidando do outro, se amando, ajudando o outro. Entende? Então, por isso que fala. A palavra é pregada aos pobres, bem-aventurados os pobres, que verão o reino, herdarão a terra. Porque isso é um grande sinal, né? E a gente está vivendo uma época que hoje a teoria, né? Já ouviu falar da teoria da prosperidade no sistema religioso? Agora tem um coach, né? A teoria do coach, como é que, não sei. Perceba, não, que você sempre fazendo com que as pessoas busquem dinheiro, né? Não que você vai ter sua casa própria, seu carro, e eles não param para pensar. Quando pensam desse jeito, a pessoa se distancia da criação, do verdadeiro propósito da existência da Terra. Por quê? Nova casa, nova construção, mais poluição, mais concreto, mais segregação, mais divisão. E isso se aplica a qualquer outro bem, carro, celular, TV. Quanto mais dinheiro, mais lixo, mais contaminação, mais radiação, mais extração, né? Porque para criar esses produtos, esses bens, tem que extrair da matéria-prima da terra, né? Da natureza, né? E aí? E aí? Então, bem-aventurados os pobres, né? No significado figurado, por ser uma pessoa humilde, temente, que ouve, que precisa de ajuda, que sabe que é pecador,
Pobre nesse sentido. E também se aplica a pobre no sentido social, civil. Está totalmente entrelaçado com a nossa história, com a colonização, com a tirania, que a gente já trouxe essa história aqui ó, dentro da palavra, né? Os gentios, os estrangeiros que colonizaram, os povos pagãos que vieram, tal. Mas não vamos generalizar, né? Porque o Senhor Ele é o Senhor de todos os povos, então quem crê será salvo. Quem crê na verdade, quem temer ao único e soberano Deus, Criador de todas as coisas, ao Criador, será salvo. Pois bem. Profundo, né, irmãos? Por isso que eu me estendo. Olha só, eu pensando que esse vídeo sairia curto, o vídeo já está em 40 minutos. Mas é tudo para a honra e glória do Senhor. E não adianta ler a Bíblia por ler. A gente não. Os irmãos que congregam conosco, comigo, eu sou muito grato pela vida de cada um deles, porque eu testemunho isso todos os dias. Eles de verdade querem aprender, eles querem conviver, né, entre irmãos, querem se alimentar da palavra, querem entender a palavra. Então a gente não liga, a gente não está buscando entretenimento, a gente quer entender a palavra. É a palavra que nos alimenta, que nos sustenta, que nos dá sabedoria. Para quê? Para a vida eterna, porque a gente está caminhando para a vida eterna. Então se a gente não estudar, se a gente não examinar, se a gente não esmiuçar a palavra, como é que nós iremos evoluir? Como é que nós teremos uma evolução constante, um progresso contínuo espiritual? Engana-se a pessoa que, hoje eu quero ler a Bíblia. Próxima semana eu vou ler a Bíblia. Ai, tá. Não, aí vai ser, a tentação é todo dia. A palavra diz que o diabo, o nosso adversário, o caluniador, ele anda ao derredor, ao nosso derredor, bramando, buscando uma brecha. Ou seja, ele não descansa. O mal não descansa. O mal não descansa. Entendeu? Porque nós iremos descansar. A ordem do Senhor é que a gente medite na palavra dia e noite, para sermos bem-sucedidos em nossas ações, ou seja, para termos paz, plenitude, abundância de espírito. Entende? Então, todos os dias precisamos estar meditando na palavra, orando. E, por consequência, a gente vai evoluindo, o nosso espírito, amadurecendo, nos tornando irrepreensível, entendeu? Para nos apresentarmos diante do trono. Afinal, vamos reinar, vamos viver a eternidade. Entende? Então, nada mais importa para nós. Então, se alguém fica, olha a visualização do vídeo dele, olha o número de inscritos. Isso aqui que importa. E se houver alguém aí do outro lado que também se importa com isso aqui, com a vida, com as instruções do Senhor, tamo junto, meu irmão e minha irmã. E com a graça, extraordinária graça do nosso Deus, permaneceremos juntos. Seguiremos juntos, unidos, firmes e fortes na rocha, no nome do Senhor Yahushua, da salvação, da verdade. Aleluia. Assim seja, para a honra, glória e louvor do nome da nossa majestade, do grande eu sou, Yahuwah. Versículo 23 para finalizar. E mais, bem-aventurado é feliz, abençoado, é aquele que não se escandalizar por minha causa. É aquele que não se escandalizar por minha causa. Escandalizar, busquei uma definição que vai dizer aqui, ó, e não se escandalizar, ou seja, ferir os bons costumes, a moral, por minha causa. Que interessante, né? Esse final aqui, eu fiquei meditando por um bom tempo. E na explicação aqui, gravando o vídeo, me veio aqui agora entendimento, né? Muito bom. Pleno, né? Tipo,
Lembra que eu falei que a gente está de mão dadas com o Pai? E quando a gente passa, né, pelos sofrimentos, por temer ao Senhor, saber que Ele é por nós, que Ele criou todas as coisas, Ele é o Alfa, o Aleph e o Tav, o Alfa é o Ômega, o princípio e o fim. Então, a palavra já está escrevendo toda a nossa história, né? Desde o princípio à eternidade. Então, assim, o Senhor vai dizer, o próprio Senhor vai dizer aqui, ó, que Ele está falando. E mais, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Causa, origem, motivo. Não se escandalizar, porque é como eu falei, se a gente, quando a gente busca o Senhor, quando a gente está em comunhão com o Senhor, com a palavra que a gente vive a palavra, a gente prova, a gente vive esse poder, essa sabedoria. Então, não nos escandalizamos, porque acreditamos vivamente, né? E a gente fazemos provas, natural, não é por duvidar, mas fazemos provas, porque a gente vive, quando a gente precisa, a gente recorre ao nosso poder, ao poder que o Senhor nos deu, né? Que é o poder da fé. E quando você crê de verdade, você é agraciado. Você vive aquele poder. Entendeu? Então perceba que o Senhor vai falar isso no versículo 23 aqui. E mais, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Depois dele falar que ele curou, fez cego enxergar, purificou leprosos, fez aleijado andar, tal. Depois disso tudo, ou seja, bem-aventurados os que não se escandalizar. Ou seja, que não duvidar, que não ferir os bons costumes, a moral. Porque quem nos criou sabe de todas as coisas. Entendeu? Nossa, esse versículo aqui ele está bem entendido, mas para explicar não é tão simples. Com essa definição ficou mais fácil. Ó, que não se escandalizar, que não ferir os bons costumes, a moral, né? Aplica-se também ao sofrimento, que eu falei também se aplica. Quando você passa por algo e você pensa, não, tem um propósito, isso tem um propósito. Eu preciso parar, examinar o que está acontecendo, para me dar o próximo passo, para me avançar, para me amadurecer, para me crescer, para ser uma melhor pessoa. Então, assim, e não se escandalizar, né? Não ferir os bons costumes, a moral, ou seja, não se corromper, não duvidar. Então, aplica-se a tudo, né? Tanto ao poder e à sabedoria, no caso, que nós temos da fé, oriunda através do nome do nosso Senhor Yahushua, da palavra de Deus, que nós recebemos pelo batismo do Espírito, de uma consciência verdadeira, justa, né? E também por essa questão do sofrimento, né? Das aflições deste mundo, dos sofrimentos que nós nós temos que lidar e carregar por não sermos deste mundo, que é mentira, que é mal, que é mentiroso, né? Que é mal e tal. Então, por isso nós iremos sofrer, nós sofremos, mas nós sabemos que tudo isso, todo esse sofrimento, faz com que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente fique mais forte, mais sábio, entendeu? Então, bem-aventurado quem não se escandalizar por minha causa, pela palavra do Senhor. Ou seja, aquele que vai caminhando e tudo que vai se sucedendo, os milagres, né, os acontecimentos, vai testemunhando os acontecimentos, os sofrimentos que vai passando, vai só dando glória e dando graças a Deus e continua seguindo em frente, entendendo que é tudo real, que tudo faz parte, que a palavra é viva, que é verdade, que não duvida e que a vida é muito mais que isso aqui que a gente tá, entendeu? Porque é este mundo que cega as pessoas, que faz as pessoas ficarem aleijadas, não acreditar e se limitar a essa matrix, né? A essa grande ilusão, porque a vida é muito mais que isso aqui, entendeu? É muito mais.
E a gente já esmiuçou bastante, já trouxe bastante estudo e com a permissão do Pai nós iremos continuar trazendo mais e mais estudos para continuar falando mais e mais desta magnitude, desta energia suprema. Aleluia, é isso. Tá bom, irmãos? A vontade que eu fico é de ficar conversando e falando e esmiuçando e meditando mais. Mas eu tenho que respeitar aí os vídeos e nossa série para trazer mais estudos. Então, vou me despedir agora. Espero que vocês tenham conseguido extrair muita coisa. Espero que vocês tenham conseguido pensar, refletir. Espero que vocês também tenham e estejam acompanhando a leitura e fazendo as anotações de vocês. E o mais importante, que vocês estejam entendendo, absorvendo, se alimentando e se fortalecendo na palavra do Deus Altíssimo, do soberano Deus, Criador dos céus e da terra, nossa majestade, Yahuwah, louvado seja para todos sempre. Um beijo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Yahushua. Até a próxima, se a água permitir e quiser. Shalom.